No ar, mais uma edição do nosso Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, trazendo sempre para vocês as informações de Bento Gonçalves e também da nossa região. Você confere com a gente nesta edição: Brigada Militar age em Bento Gonçalves, Guaporé e Garibaldi, visando combater o tráfico de drogas. Definido o calendário para o pagamento do IPTU em Bento Gonçalves. Paróquia de São Roque busca apoio da comunidade para arrecadar alimentos a famílias carentes. A Associação Brasileira de Enologia brinda a qualidade dos vinhos brasileiros. Governo zera a alíquota de importação de pneus de carga. Prorrogado o prazo para a seleção de agentes comunitários de saúde em Bento Gonçalves. Os destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. A sexta-feira será de bastante nebulosidade no estado, com uma frente fria vinda do Uruguai. Ela vai avançar pelo Rio Grande do Sul, trazendo nuvens e chuva para a maioria das regiões. No entanto, a precipitação será muito irregular, podendo em alguns locais nem chover. A sexta-feira ainda será marcada por tempo bastante instável no sul do país por causa da infiltração marítima. No entanto, o tempo fica menos instável na região de Florianópolis, mas ainda pode chover a qualquer hora e não se descarta o risco para chuva forte. Ainda é alto o potencial para temporais desde cedo no centro-oeste catarinense, na região de Curitiba e em todo o centro-oeste do Paraná, nas áreas serranas próximas ao Rio Grande do Sul e também na região de Londrina, no extremo norte paranaense. O dia até começa com aberturas de sol, mas pode chover a qualquer momento, intercalando várias aberturas de sol. Na região de Porto Alegre, no interior gaúcho e também sobre as demais áreas do norte do estado do Paraná, o dia promete ser típico de verão, com sol, calor e pancadas isoladas entre a tarde e a noite. O tempo volta a ficar firme, mas com algumas rajadas de vento no extremo sul gaúcho, inclusive na região de Rio Grande, Pelotas e também sobre a campanha gaúcha. A mínima prevista em Porto Alegre é de 21, máxima de 31 graus, e em Florianópolis, mínima de 20, máxima de apenas 25 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica a presença do sol com muitas nuvens durante o dia. E a chuva pode se fazer presente ao longo do período, principalmente à noite. Durante a sexta-feira, as temperaturas devem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 27 graus. A Paróquia de São Roque, em Bento Gonçalves, entregou na última segunda-feira um total de 118 cestas básicas às famílias em vulnerabilidade social, que são acompanhadas pela Sociedade São Vicente de Paulo, os vicentinos. Para dar continuidade ao trabalho, porém, a paróquia precisa agora de doação de alimentos não perecíveis, os quais podem ser entregues no momento das missas. As doações podem ser feitas também no Centro Paroquial em São Roque e na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no distrito de Faria Lemos. Conforme o pároco Daniel Zatti, os itens mais necessários são farinha de trigo, arroz, massa, óleo de soja, açúcar, café, entre outros. A próxima data de entrega dos alimentos está marcada para o dia 1º de fevereiro próximo. O Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 2% ao ano. A decisão foi tomada na quarta-feira, depois da primeira reunião do ano de 2021 do Copom, o Comitê de Política Monetária. A Selic serve de referência para os juros cobrados em toda a economia. Desde agosto do ano passado, o Banco Central vem mantendo a Selic em 2% ao ano, o menor patamar da história. De forma unânime, a decisão dessa quarta-feira foi no mesmo sentido. Para os diretores do BC, a inflação está sendo pressionada pela alta do dólar e das commodities, que são matérias-primas exportáveis como soja e petróleo. Mas a pressão inflacionária está mais forte no curto prazo, com as projeções próximas às metas para o decorrer do ano.
A Selic é o mecanismo usado pelo Banco Central para se atingir a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Caso os preços subam, os juros aumentam para controlar o consumo. Já se os preços têm trajetória de queda, o Banco Central pode reduzir a Selic, favorecendo a atividade econômica. A Selic também serve como referência para o mercado e afeta o dia a dia das pessoas sempre quando se pega um financiamento, seja para a compra da casa própria ou de um carro. E a Secretaria Municipal de Finanças divulgou nesta quinta-feira o calendário de datas para o pagamento do IPTU e da taxa de coleta e remoção de lixo em Bento Gonçalves. O pagamento em cota única poderá ser realizado até o dia 15 de março, com desconto de 10%. O tributo também poderá ser pago em 4 parcelas, com vencimentos em 15 de março, 14 de maio, 15 de julho e 15 de setembro. Os carnês serão enviados em breve aos contribuintes já a partir da próxima semana. O documento também pode ser acessado no portal bentogonçalves.atende.net. E a partir desta quinta-feira, os pneus para veículos de carga entrarão no Brasil sem pagar o imposto de importação. A decisão do governo visa reduzir os custos do transporte rodoviário de cargas no país. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, divulgou a nova tabela de preço mínimo do frete. Os valores foram atualizados de acordo com a inflação atual e reajustes do óleo diesel, dos salários da categoria, os custos de manutenção dos veículos e aumento nos pedágios. O aumento médio que já está em vigor varia de 2,34% a 2,51%, de acordo com o tipo de carga e operação. É a tabela de frete que define o custo mínimo do transporte de cargas, um valor que procura atender o transportador nos gastos e na manutenção do caminhão para que possa trabalhar e prestar um serviço de qualidade. A atualização é calculada com base no preço do óleo diesel, pedágios e na inflação do período. O cálculo das tabelas do piso mínimo é feito por meio de uma equação matemática contemplando os custos operacionais e mercadológicos presentes no serviço de transporte rodoviário de cargas. A tabela de preço mínimo do transporte rodoviário de cargas era uma antiga reivindicação dos caminhoneiros e foi criada em 2018. Quem contrate o frete também tem que estar praticando esta metodologia, pois aí está a dignidade do ganho do caminhoneiro autônomo. Pela nova lei, os valores do frete devem ser reajustados a cada 6 meses, em janeiro e julho. Com isso, possam ser corrigidos qualquer desvio que haja ao longo desse período. Outra antiga reivindicação dos transportadores foi atendida agora pelo governo Bolsonaro. A tarifa de importação de pneus será zerada, uma conquista da categoria anunciada via internet pelo presidente. A tarifa de importação de pneus, que interessa para os caminhoneiros, tem em torno de 16%. Conversei com o Paulo Guedes, vamos zerar. A pesquisa Sondagem Industrial, divulgada nesta quinta-feira, mostra que pela primeira vez em 10 anos, houve aumento de emprego no mês de dezembro. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a evolução do número de empregados ficou em 50,5 pontos, demonstrando assim crescimento do emprego. A atividade industrial encerrou o ano relativamente forte, embora os sinais de desaceleração já possam ser percebidos. Segundo a pesquisa, a produção industrial caiu em dezembro de 2020, quebrando uma sequência de 6 meses consecutivos de crescimento. Segundo a CNI, a escassez de insumos, que já havia ganho importância inédita no terceiro trimestre do ano, é o item que mais preocupa os empresários. Já a utilização da capacidade instalada é a maior desde 2013 para o mês de dezembro. Então, algumas informações, a gente faz um breve intervalo e já voltamos aqui no nosso Jornal TV Com.
Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. E o ano de 2020 realmente foi o ano do vinho brasileiro, tanto dentro quanto fora do país. Depois do reconhecimento atribuído ao espumante nacional pela sua excelente qualidade, agora é a vez dos vinhos finos serem coroados. Conforme a Associação Brasileira de Enologia, a ABE, o padrão de qualidade do vinho brasileiro tem sido objeto de muitos elogios, seguido de premiações com o aval de especialistas do mundo inteiro. A entidade destaca que das 321 medalhas conquistadas no ano passado, 166 foram para vinhos, ou seja, mais de 51%. Os espumantes, por sua vez, arremataram 147 prêmios. O país chega agora a mais de 4.800 premiações. Configuramos um ano espetacular, onde tivemos a safra das safras, e nesse ano, mais uma vez, brindamos mais de 300 premiações internacionais dos vinhos brasileiros, dentre os quais, hoje, mais de 50% dessas amostras tratam-se de vinhos tranquilos e o restante dos espumantes já conhecidos e renomados a nível mundial. Isso demonstra o nível qualitativo da safra do vinho brasileiro, onde o padrão de qualidade antes atingido nos espumantes se reflete hoje também nos vinhos tranquilos, sejam eles brancos, tintos ou rosados. Para a Associação Brasileira de Enologia é muito bom esse reconhecimento para o setor da uva e do vinho brasileiro, atestando a qualidade do produto brasileiro a nível internacional. Agradecemos a todas as empresas brasileiras, a todos os produtores de uva e de vinho brasileiro, que nos proporcionaram esse ano de 2020 pleno de conquistas e premiações a nível nacional e a nível internacional. Esperamos que na safra de 2021 possamos mais uma vez ter esse reconhecimento do vinho brasileiro e atestar a sua qualidade. Saúde e um brinde ao vinho brasileiro. Na história do setor vitivinícola brasileiro, esta foi a primeira vez em 26 anos que os vinhos finos ganham tamanha representatividade, superando as premiações dos espumantes. A Associação Brasileira de Enologia destaca que o Brasil se diferencia ainda mais pelo clima e pelo solo existentes,
o que resulta numa produção tão diversificada que contempla os mais diversos estilos. A Secretaria Municipal da Saúde em Bento Gonçalves prorrogou até o dia 29 as inscrições do processo seletivo simplificado para a contratação de 31 agentes comunitários de saúde. Os profissionais irão atuar em 13 diferentes bairros da capital do vinho, entre eles Aparecida, Barracão, Licor Sul, Municipal e Zate, entre outros. As inscrições serão recebidas exclusivamente pela comissão designada junto à Secretaria Municipal da Saúde no complexo administrativo da Rua 10 de Novembro. O valor pago mensalmente para o cargo é de R$ 1.550, com carga horária semanal de 40 horas. Dos 497 municípios gaúchos, apenas 4 ainda não tinham retirado as doses da vacina contra a Covid-19 até a tarde desta quinta-feira. Os insumos foram enviados a todas as coordenadorias regionais de saúde, sendo que a distribuição das doses para cada município segue critérios definidos pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Aqui na Serra, as doses foram distribuídas pela 5ª Coordenadoria Regional da Saúde, com sede em Caxias do Sul. Para Bento Gonçalves foram 1.900 doses. Carlos Barbosa recebeu 300 doses, Garibaldi 290 e Guaporé 200. Já para Pinto Bandeira foram 35 doses e Boa Vista do Sul, Monte Belo do Sul e Santa Teresa receberam 10 unidades cada prefeitura. Seguindo protocolos do Ministério da Saúde, cada município está recebendo a quantidade de doses de forma proporcional à população a ser vacinada no seu território. A recomendação é de que se priorize os profissionais da saúde das mais diferentes categorias, sejam eles das áreas assistencial, administrativa ou de apoio. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta quinta-feira a ocupação de 12 leitos da UTI do Hospital Tacchini por pacientes acometidos com a Covid-19. O número reduziu em 3 unidades se comparado ao boletim da quarta-feira. Dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 22 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual traz ainda o uso de 12 respiradores, um a menos que os dados divulgados no boletim anterior. Na cidade são disponibilizados 45 equipamentos de suporte respiratório. Foi registrada, porém, maior ocupação no uso de leitos fora da UTI. No boletim da segunda-feira, eram 15 pacientes internados. Na terça-feira, o número subiu para 19. Na quarta, eram 20 pacientes e nesta quinta-feira, 22 internados, ou seja, 26% da capacidade total, que é de 84 leitos. Os dados do portal covid.rs.gov.br, referentes a Bento Gonçalves, são sempre alimentados com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. 4 mulheres com idades entre 18 e 22 anos foram presas por integrantes da equipe da Força Tática da Brigada Militar em Guaporé. A abordagem ocorreu ao final da tarde da quarta-feira no bairro Aparecida. A prisão aconteceu após a guarnição visualizar a compra de entorpecentes, sendo apreendido com as acusadas pouco mais de 15 gramas de maconha, 13 buchas de cocaína e 17 pedras de crack. Os policiais encontraram ainda R$ 340 em moeda corrente e celulares. Uma das mulheres estava em prisão domiciliar, porém fora do endereço pré-determinado, e outra tinha saído do presídio no mesmo dia. Diante do fato, foi dada voz de prisão para todas as envolvidas, sendo que as mesmas foram apresentadas na delegacia de polícia e, em seguida, encaminhadas para o presídio estadual de Guaporé. Uma denúncia à sala de operações da Brigada Militar de Garibaldi resultou na prisão de um jovem de 20 anos que estaria realizando a comercialização de entorpecentes próximo a um bar no bairro Champagne. O fato aconteceu no início da noite da quarta-feira, quando 2 guarnições realizaram buscas,
localizando posteriormente o rapaz nas imediações do bairro. Em revista, os policiais militares encontraram 11 buchas de pó branco semelhante à cocaína. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves, onde foi confeccionada a ocorrência por posse de entorpecentes e o autor liberado. Aqui em Bento Gonçalves, uma operação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de um homem de 28 anos acusado de tráfico de drogas. A ação das forças de segurança tinha o objetivo de combater os crimes de homicídio e tráfico de drogas, além de realizar o cumprimento de mandado de busca e apreensão em um conhecido ponto de venda de drogas na cidade. O caso, registrado no bairro Juventude, resultou na apreensão de uma quantidade de cocaína, além de dinheiro, material para embalar a droga, celulares e câmeras de monitoramento. O rapaz foi conduzido à penitenciária estadual de Bento Gonçalves. E no esporte, 8 anos após ter sido revelado pelas categorias de base do esportivo, o volante Matheus Santana, de 29 anos, volta ao Alviazul, onde pretende escrever mais um capítulo da sua carreira no futebol profissional. Ele, inclusive, esteve no elenco responsável por trazer o esportivo de volta à elite do Campeonato Gaúcho em 2012, quando a equipe foi campeã da divisão de acesso. Matheus traz consigo a experiência de já ter trabalhado em outras oportunidades sob o comando do técnico Luiz Carlos Vinck. Para mim é uma alegria muito grande, né, poder estar retornando ao clube onde eu iniciei, né, minha trajetória. Desde pequeno também tinha sempre esse sonho, né, de poder ser jogador de futebol, e iniciei aqui nas categorias de base do clube, né, em 2008. Eu me lembro que fiz uma peneira, né, que era pro juvenil na época, e acabei passando, e dali em diante que iniciei minha trajetória no clube. Passei pelo juvenil, pelos juniores e depois subi a profissional, tudo aqui no clube, né? Tenho uma gratidão muito grande por isso, né? Por o clube ter me aberto as portas, né? Do futebol. Eu sou muito grato por isso. Também me dediquei, né? Procurei aproveitar essa oportunidade que eu tive, e quando teve esse convite, né? De poder retornar, claro que eu fiquei muito feliz, né? E na hora assim a gente conversou e acabei aceitando esse desafio, né, para minha carreira, e espero também poder agora corresponder a essas expectativas aí. Então, em 2012, né, foi o ano mais importante para mim aqui dentro do clube. Foi ali que eu consegui emplacar de vez, né, ter uma regularidade, jogar vários jogos, né, naquele time lá bem qualificado que a gente tinha. E acabamos fazendo um grande campeonato, né, que a gente teve, liderando ele do início ao fim, né, sendo coroado com o título da divisão de acesso. E tenho muitas lembranças boas daquele grupo, daquele ano. Até hoje mantenho contato com vários jogadores, né, que estiveram comigo naquele tempo, né? E justamente era o Vinck, né, o treinador naquela época. Foi ele também que me deu a oportunidade, e dentro de campo eu acabei correspondendo, né, muito bem. E estar aqui novamente com ele, para mim, é bom, né, ter a confiança do treinador, da comissão. E agora o clube também está em uma ascensão, né? Foi a elite do Gaúcho, né? No ano passado conseguiu se manter, fez um excelente campeonato em 2020, aí sendo coroado com o título do interior. E agora a gente tem pela frente aí mais o Gauchão e mais também a Copa do Brasil, né? Que o clube está retornando a disputar competições nacionais. Então a gente tem um calendário bom pela frente, aí vamos procurar trabalhar, procurar fazer o nosso melhor dentro de campo, né? E corresponder às expectativas. Então, depois que eles conseguiram seu título interior, aí consequentemente tem a vaga num campeonato nacional. Esse ano a minha expectativa aí é, primeiro, agora fazer uma boa pré-temporada, conseguir ficar bem fisicamente, né, e atender aos pedidos da comissão dentro de campo, procurar buscar o meu espaço aí dentro do time, né, procurar fazer o meu melhor e, primeiramente, defender esse título aí que o Esportivo tem, né, que foi campeão do interior,
E eu sei que é muito difícil isso, campeonato muito disputado, né? Um nível bastante alto, né? Um dos estaduais mais difíceis aí do nosso país. E então a gente sabe da nossa responsabilidade e da dificuldade que a gente vai ter pela frente. Mas a gente tem também um grande grupo e eu acredito que a gente vai fazer da melhor maneira possível. E também a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil a gente vê com bons olhos e quem sabe aí ter um bom desempenho, né, nessa competição aí que premia, né, aos clubes menores, né? Então a gente tem esse objetivo aí principal também, que é passar de fase da Copa do Brasil, e essas seriam as metas agora de início. O atleta natural de Veranópolis iniciou nas categorias de base do esportivo em 2008, quando foi aprovado em uma peneira para o time juvenil. Matheus logo ganhou destaque e conquistou uma oportunidade no time profissional do Alviazul. Essas, então, as informações do nosso jornal TV Com, aqui pelo canal 14. Lembrando que esta edição tem reprise às 7 da manhã e também ao meio-dia. E você pode conferir as nossas programações através do aplicativo Conecta TV Com, válido para iOS e também Android.